tenho lidado com ansiedade, bom, desde que eu me entendo por gente. Mas os sintomas, eles eram muito mais administráveis no começo. Sempre era coisa que eu podia fingir que não estava acontecendo. Pensando agora, algumas partes da minha vida simplesmente desapareceram da minha cabeça. Não lembro mesmo. E acho que isso foi uma das muitas coisas que a ansiedade me tirou da minha memória. E isso é bom para algumas coisas, se você for pensar bem. Mas nunca foi fácil lidar com um turbilhão de pensamentos na minha cabeça o tempo inteiro. Surtos de produtividade e surtos de nada. De absolutamente nada. O vazio, ele era tão real às vezes que dava pra sentir. E eu me pergunto, como que você sente o nada? Até hoje eu não sei explicar muito bem. Até hoje eu não entendo muito bem. Pra ser bem sincera, hoje já ficou um pouco mais fácil de lidar com tudo isso. Eu ainda me lembro dessa Laura de alguns anos atrás, que não entendia nada do que estava acontecendo e tinha muito medo do que estava acontecendo. Era tudo tão novo pra mim, tão novo, que eu imaginava que as pessoas ao meu redor iam me ajudar, iam me acolher, iam me guiar. Mas a maioria só julgou mesmo, julgou muito, julgou muito. E eu ainda não consigo, não entra na minha cabeça como que falar sobre ansiedade, sobre outros transtornos, sobre saúde mental ainda é um grande tabu para a maioria das pessoas. Como que as pessoas não conversam abertamente sobre isso? Não entra na minha cabeça. Eu lembro que quando eu fui diagnosticada em 2016, eu tava trabalhando numa empresa júnior na época. E eu não tava dando conta, eu simplesmente não tava dando conta do trabalho, faculdade e tudo aquilo novo pra mim. E eu lembro que eu pedi um laudo pra minha psicóloga pra eu entregar pros meus chefes, né, vamos dizer assim. E a primeira coisa que minha mãe falou é: você tem certeza que você vai entregar isso? Porque as pessoas vão te julgar por isso. Elas vão achar que ou que você não consegue, ou que você é limitada nesse aspecto, nesse. Enfim, isso me marcou muito. Porque eu falei, caralho, é um problema que eu tenho. Tipo, porque as pessoas levariam pra outro lado? Só que na verdade isso é verdade. As pessoas realmente colocam tudo numa caixinha muito limitante das pessoas que têm problemas. Porque elas simplesmente não entendem. E a gente sabe que as pessoas têm medo daquilo que elas não entendem. Essa é a verdade. E eu tenho tentado muito fazer, sabe? Quebrar um pouco disso. Falar sobre isso mais abertamente. Tentar naturalizar essa conversa. Mas eu admito que não é fácil sempre. Não mesmo. E é muito doido como algo que você quer fazer pra ajudar alguém com algum problema pode alimentar o seu próprio problema. Não sei se fez muito sentido essa frase. Mas é um ciclo eterno. Mas tem como quebrar esse ciclo. Com o tempo eu entendi os meus gatilhos, alguns deles pelo menos, né? Não todos. Sempre aparecem uns novos também, né? Mas foi a partir daí que eu comecei a melhorar e me afastar daquilo que me fazia mal e aprender a lidar com aquilo que eu não podia fugir. Eu acho que o ponto principal é esse. Tem coisas que vão estar com você pra sempre. E eu acho que o primeiro passo é entender quais são essas coisas e aceitar algumas delas. E aprender a lidar. A máxima mais verdadeira de todo esse processo é que só você consegue fazer por si. Só. Os outros podem apoiar, eles podem ajudar, mas só você consegue sair do buraco. É assim. E eu saí. Tenho muito orgulho de falar isso, né? E eu lembro que um dia eu acordei e falei pra mim: você vai melhorar, você vai sair dessa. Não tô falando que é só isso que precisa, tá? Não é isso. Mas esse dia foi muito marcante pra mim. Porque realmente foi a partir daí que eu tomei coragem de tomar uma série de atitudes que tiveram muitas consequências. E que eu sofri muito. Mas perto do que eu sofria antes, foi libertador. Foi a partir desse dia que eu consegui começar, na verdade, o processo de sair de um relacionamento que era horrível pra mim, que era muito ruim. E eu posso falar sobre isso em outro momento. Não é o que eu quero trazer aqui, não é o foco. Mas agora, uns 5 anos depois, eu posso finalmente dizer que eu tô melhor. Demorou um pouquinho, mas é um processo lento. E aceitar isso, eu acho que também faz parte do seu processo de melhora. Não acho que você vai ficar 100% do dia pra noite. Impossível. Não é assim que funciona.
E um dos meus maiores problemas, como ansiosa, é aceitar o tempo das coisas. Mas eu tive que aprender a amar. Senão eu nunca ia melhorar. Né? E eu quero criar aqui uma rede de apoio, né? Ajudar você também a melhorar. Que eu sei que isso vai te fazer muito bem. E a dica número 1 para você que chegou até aqui nesse vídeo é: eu quero que você escolha uma atividade, uma, fora de casa. Tem que ser fora de casa, você não pode fazer dentro da sua casa. Você vai escolher essa atividade e vai fazer. Pode ser exercício físico, aula de pintura, qualquer coisa. Tirar foto de pássaro, olhar árvore, catar insetos, qualquer coisa mesmo. Mas seja fora de casa, que te dê prazer, né? Que te dê alegria. E você vai fazer. Mas coloca como sua meta sair de casa pelo menos um dia da semana. Porque às vezes a gente fica preso naquilo e fica nesse ciclo dentro de casa, trancado e não consegue sair. Então eu quero muito que você coloque essa meta pra você e que você realmente faça, que é o mais importante. Não adianta só criar meta, você tem que fazer. E eu quero que vocês registrem esse processo. Pode ser lá no Instagram. Se você ainda não me segue, tá aqui o meu @. Então me segue por lá também. Lá eu posto outros tipos de conteúdo que também são relacionados à ansiedade, direto ou indiretamente, porque tem muita coisa que a gente pode falar aí nesse meio, tá? Mas registra lá no Instagram, me marca, vai ser um prazer enorme pra mim acompanhar vocês superando esses desafios, sério mesmo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva também. E ter essa conversa aqui com vocês me ajuda muito até com o meu problema, né? A compartilhar minha história e poder ouvir outras histórias. Então, estou sempre à vontade para compartilhar, deixar um comentário, mandar uma mensagem, né, um direct lá no Instagram. E saiba que se você tá passando por alguma coisa, você não tá sozinho. A gente pode se ajudar muito. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Beijinhos.